E salvo, né? De tudo em paz com vocês, de sobreviveram a ontem. E tchau, saravá. Que a paz esteja com vocês, né? Estão ouvindo eu direitinho? Hoje está certinho? Então vamos lá, né? Vamos começar a nossa conversa de hoje. Hoje nós tinha ontem, né, que passou para hoje, nós tínhamos se programado para conversar sobre o Bhagavata Purana. E na mensagem eu expliquei que este Bhagavata Purana é uma conversa de Krishna com seu seguidor chamado Dava, aonde o Krishna orienta o Dava no sentido de, como se fala, no sentido de aprender a lidar com as criações mentais. Esta é a essência do Bhagavata Purana. É o Krishna ensinando ao Dava como ele interage com a mente de uma forma que leve ele a não viver as paixões humanas, que o próprio Cristo fala, né? Então ele orienta o Dava neste relacionamento com a mente. E essa orientação do Krishna para o Dava começa com a informação de que existe uma realidade real e existe a realidade ilusória, que é aquela criada pela mente. Então o Krishna deixa claro que a primeira coisa que você precisa entender é que a criação mental não é real, não é certa. Aí ele explica que o apego a essas criações leva ao sofrimento, leva ao sofrer. Esse é o segundo detalhe. E a partir daí ele começa a falar dos pensamentos que são zelados pela razão. E fala das qualidades deste pensamento. Então é a partir daí que nós vamos começar a conversar. Se vocês tiverem a pergunta, por favor. Só um detalhe. Eu queria só lembrar uma pergunta do moço que nós respondeu e não sei se vocês ouviram. Ele me disse que será que basta só dizer não sei para tudo? Aceitar esse não sei? E eu disse para ele, não. Quando você responder não sei, você precisa questionar com um não sei esse não sei que você respondeu. Por quê? Porque a mente começa a jogar esse não sei como o não saber nada. E o não saber que não sabe nada é um saber. Então é preciso questionar o não sei com o também não sei se eu não sei. Boa noite a todos. Vamos à primeira pergunta do Flávio. Como ser um senhor da mente quando ela tenta nos dominar pela dor física? Entendendo que a dor física é uma ilusão. Primeiro detalhe, não existe dor física. Veja, a dor do seu pé não dói no seu pé. A dor do seu pé dói na sua mente. É a mente que zela aquela dor no pé. Este é o primeiro detalhe. Então você precisa entender que essa dor não está no pé. E você precisa se desligar dessa dor.
É caro. Zoaki, isso é muito difícil. Sim, isso não é fácil. Isso é um trabalho. Você não vai conseguir da noite para o dia se conseguir vencer múltipla fatula. Você pode começar com uma dor de cabeça. Você pode ir tentando aos poucos. Você não vai conseguir de uma vez. Agora, mesmo que você ainda sinta dor, você precisa entender uma coisa. Existe a dor e existe o tá doendo. A dor é aquilo que dá no seu pé. O tá doendo é o seu estado, porque emocional, porque está com dor. Ai, meu Deus, tá doendo meu pé, dói muito, que coisa horrível. Isso é o estar com dor. Isso também é uma criação mental. Então, enquanto você não consegue se libertar da dor, do sentir a dor, pelo menos tente se libertar do estar doendo. Tá doendo, e daí o que eu faço? Vou ficar solando igual um bebê, pedindo o colo da mamãe porque eu estou com dor de cabeça? Essa é outra situação que vocês precisam entender. O trabalho juntamento é um trabalho de acabar, de desligar a dor. Mas também antes de conseguir esse trabalho, é o trabalho de não estar com dor quando está doendo. É a mesma coisa para a doença. Existe a doença e existe o estar doente. Tem uns que têm a doença e continuam a viver. Tem outros que têm uma dorzinha e param de viver por causa dela. Vajiracaya, versículo 10. Autorrealizando-te, vivencia-me, e estando com a mente apaziguada pela realização do ser, e sendo eu mesmo o ser de todos os seres com corpo aparente, que outros obstáculos poderão impedir-te? O que é e como me realizar? Como alcançar a realização do ser? Perfeito. Como alcançar a realização do ser? Veja, essa realização do ser é algo que você não consegue alcançar. Porque você nem faz ideia do que seja. Agora, você tem sim uma noção do que é a realização no não ser. É a realização no humano. Qual é a realização no humano? É estar certo, é ganhar, é ter o prazer, é ter família, é cuidar de filho, é ter um bom trabalho, é conseguir notoriedade. Todas essas coisas são realizações no humano e não realizações no ser. Então se você não conhece a realização no ser, pelo menos tente se desligar dessas realizações humanas. Detalhe, desligar da relação humana não é não fazer. Você pode ter emprego, você pode ganhar muito dinheiro, você pode ter família, você pode ter fama, você pode ter conquistas materiais. Agora, o que você não pode é viver essas coisas como realizações. Sentir-se pleno porque tem dinheiro. Sentir-se pleno porque tem uma família. Sentir-se pleno porque tem uma elevação no trabalho. O problema não é o ato, porque o ato acontece. O problema é como você vivencia o ato. Se você vivencia o ato sentindo-se realizado através das coisas materiais, você jamais vai conhecer o que é a realização espiritual.
Agora, na hora que você vive todas essas coisas materiais, sem dar a elas essa importância de realização, de achar muito importante ter casa própria, de achar muito importante ter um carro, de achar muito importante viajar, quando você largar tudo isso, você vai conhecer o que é realizar-se no Espírito. Ainda Vajrakaya, versículo 41. Ainda que julgue perscrutar os corpos materiais e do seu próprio pensamento, saltem fora os atributos ou ioge, neste mesmo mundo, com sua percepção sempre fixa no ser, não se deixe afetar pelos atributos dos supostos corpos materiais, tal como o vento, que não se deixa afetar pelos aromas que transporta. Como fixar a percepção no ser? Se eu me deparar com uma parede suja, como fixo a minha percepção de parede no ser? Como posso ajudar meu próximo? Excelente pergunta. Exatamente, a resposta é muito parecida com a outra pergunta. Porque sempre para vocês querem mudar a situação. Vocês querem vir a reverter. Quando se fala em ser senhor da mente, vocês querem mudar o que a mente pensa, mudar o que a mente cria. Eu queria só que a Fia lesse um minutinho, por favor, o início da pergunta que ele fala quando ele narra o texto. Ainda que julgue perscrutar os corpos materiais e do seu próprio pensamento, saltem fora os atributos, o ioge, nesse mesmo mundo, com sua percepção sempre fixa no ser, não se deixa afetar pelos atributos. Isso! Ele vê o atributo, o atributo salta aos olhos, mas ele não se deixa afetar pelos atributos. Então o verdadeiro sábio se encontra em frente de uma parede. Vê que essa parede está suja, o atributo sujo pulou da parede. Mas ele não se deixa afetar por estes atributos. Ou seja, ele não classifica aquela sujeira que foi persecutada pela mente como errada. Ele não vê aquilo como desleixo. Ele não vê aquilo como uma ação do mal. É este o caminho. O caminho não é negar. O caminho não é mudar. O caminho é se libertar daquilo que a mente cria sobre aquelas coisas. Então a mente pode dizer que aquela pessoa não vale nada. Eu vou dizer que a minha mente está dizendo que aquela pessoa não vale nada, mas não vou deixar esse valer nada ser a verdade entre eu e aquela pessoa. Voltando ao exemplo cáustico, o copo pode estar fora de lugar. Eu acho até que não é aquele lugar, mas não é por isso que eu vou acusar alguém de ter posto aquilo ali por desleixo, de propósito, porque é burro, qualquer coisa. Então veja, não é mudar nada. Ser senhor da mente não é mudar nada que a mente cria. É se libertar. E essa liberdade vem exatamente nisso que você colocou, nesse versículo que você colocou, que é o que ele fala, apesar da mente estar botando para fora, apesar da mente estar criando atributos para aquilo, o verdadeiro sábio está longe daquilo ali. Ele não vive aquilo. E sabe o que acontece? Agora eu vou me
me estender um pouquinho. Sabe o que acontece com quem consegue isso, moço? Paz, felicidade, mas principalmente um estado de paz, estado de espírito de paz. Vocês passam o dia inteiro, todos os dias, reclamando da falta de paz, mas são incapazes de se libertar da guerra que a mente guia contra todos. A mente é como se fosse uma metralhadora giratória. Ela está atirando num, de repente já muda, atira no outro, de repente muda, atira no outro, muda, atira no outro, e você vai só olhando para onde ela está atirando e vendo os tiros. E quer ter paz como? Impossível. Você só vai ter paz na hora que você trabalhar pela sua paz. E o trabalho pela sua paz passa exatamente isso. A mente está guiando uma parede, a mente está guiando uma sujeira na parede, e a mente está guiando atributos para tal e tal pessoa. Opa, parou, eu não vou entrar nessa metralhadora. Até a sujeira na parede eu cego, até classificado como sujeira, não tem problema. Até ali eu cego. Agora, a partir dali, começar a atirar em todo mundo, eu não vou. Porque senão quem vai perder a minha paz sou eu, não os outros. Tem a segunda parte da pergunta: como posso ajudar meu próximo? Como você pode ajudar o seu próximo? Mantendo-se em paz. As pessoas que fogem, que saem da casinha, a casinha é reagir como todo ser humano reage, criticando tudo e todo mundo por qualquer coisa. Não tem nenhum ser humano para aquelas pessoas que sejam relativamente certos, não vou nem dizer certo, todos são errados, só ela é sempre certa. Isso é característica humana. E agora, quando você começa a reagir a essas coisas sem acusar, sem aceitar os atributos, sem criticar, mantendo sua paz, sem se perturbar, isso chama a atenção do outro. E nessa hora ele vai querer saber. E aí é a hora de você ajudar. Miguel Henrique: do que deve se nutrir o ser encarnado que busca a elevação espiritual, passando pelas vicissitudes da vida? Transformar-se em senhor da vida. Desculpa, em senhor da mente. Isso deve nutrir a busca de ser senhor da mente, a busca de libertar-se dessas propriedades que a mente cria. Olha, deixa eu falar uma coisa. Vocês não têm a menor noção do que é viver essa paz que eu acabei de falar. É tudo que vocês mais sonham, ou pelo menos dizem que sonham, mas nunca fazem, porque ninguém está disposto a abrir mão das suas verdades. Zenóbio: considere a seguinte situação. Vem um pensamento à nossa mente, induzindo-nos a fazer algo, como brincadeira, mas que provavelmente irá tirar a paz de alguém. A gente luta contra esse pensamento. O pensamento continua. Chega um momento que, entre aspas, praticamos o ato. Pergunto: considerando que o ato estava pré-determinado, nós cedemos à tentação do não amor ao próximo? Moço, o ato tem uma característica, está pré-programado. Mas tem outra característica que você está se esquecendo. O ato não é feito, acontece. Jamais você vai agir, não foi você que escreveu essas palavras, não foi a boca da pia que leu isso. Isso é ato, e ato surge do faça-se de Deus, e a coisa é feita. Então o ato surge,
O ato faz-se, ninguém faz. Então não tem o que você querer perguntar a respeito de ato. O ato acontece. O seu trabalho não é deixar de praticar atos. O seu trabalho não é você deixar de pensar. O seu trabalho não é você mudar. O seu trabalho é amar. Amar o que você pensa, amar o que você acha, amar o que você não quer fazer e amar o que você fizer. Vajrakaya. Aqui ela cita o versículo 42 e faz várias perguntas. Eu leio todas ou leio na ordem, Joaquim? Uma por vez, por favor. Leia o versículo... Versículo 42. Mesmo que viva aparentemente numa forma corporal, é conveniente que o sábio medite sobre a sua identidade como ser, e também sobre a unidade de tudo, sobre o desapego, sobre a similitude que há entre o céu e o Atma, alma onipresente, substrato de tudo que parece móvel e imóvel. Primeira pergunta: como eu devo meditar? Do jeito que você meditar. O problema não é o meditar. Meditar é ato. Como devo pensar o pensamento? Você não tem que pensar o pensamento. Você tem que libertar-se do pensamento. Então não é pensar o pensamento, é você libertar-se. Mas para isso você precisa trabalhar no atacado. Leia de novo o início da pergunta, Fia, por favor, lá do texto. Você quer que eu leia o texto? Isso, o texto do Bhagavata. Mesmo que viva aparentemente numa forma corporal, é conveniente que o sábio medite sobre a sua identidade como ser. É isso. Você precisa trabalhar por atacado. Eu sou espírito. E apesar de estar nessa carne, acabou. Não tem mais o que meditar. É você viver para o espírito. E viver para o espírito é não viver para o humano. E o não viver para o humano é se libertar do arredamento. Então essa questão da meditação parece um ato, parece uma ação que você tem que fazer. Mas não é isso. É você se lembrar que você é espírito e não humano, apesar de estar num corpo aparente. E aí, por isso, você rejeitar, não é mudar, rejeitar como real tudo que é humano. Não deixar o que é humano agir em cima de você. Porque eu acabei de dizer que vocês perdem a paz se integrando a isso. Mas você se integra a isso. Você se integra àquilo que a razão queria. Desculpa, qual de vocês é capaz de se desligar daquilo que está acontecendo? Qual de vocês é capaz de falar e dizer assim: não, aquela pessoa não fez isso. Isso aí foi Deus que fez. É por isso que eu não vou aceitar a crítica a ele. Sabe, é esse o trabalho. Esse trabalho não tem nada a ver com meditação. Tem a ver com a meditação como vocês conhecem. Mas tem a ver com a conscientização de que você, apesar de estar num corpo aparente, não é humano. Outro dia eu dei uma repórter para a moça da Santa Catarina e eu falei uma palavra, ela não sabia o que eu tinha falado, que ia ter morte. O que eu falei naquela época, e depois eu botei calo para ela, é que vai acabar na morte. Sabe, deixa eu falar uma pergunta para vocês. Vocês passam a vida inteira, usando o exemplo do copo que é velho, vocês passam a vida inteira brigando pro copo ir para outro lugar. Sabe o que vai acontecer quando você morrer? O copo vai ficar onde você acha que está errado. Sabe, não tem a menor importância
para a vida espiritual e para a vida livre, liberta, para a paz. Não tem a menor importância as coisas que vocês perdem a paz discutindo, mas se integrando. Sabe, a mente aponta um caminho, você sai correndo por ele, sai criticando, sai brigando, sai falando. Na hora que morrer, tudo isso vai voltar a ser como você não quer que seja. Sabe, só você perdeu tempo entre aspas, só você perdeu sua paz, querendo impor uma coisa que não vai ficar. A outra pergunta: como posso meditar sobre minha identidade como ser, se o espírito para mim é um nada? É exatamente o que eu acabei de falar. Não é meditar na identidade do espírito, é apenas dizer, eu não sou humano. Na hora que você se conscientiza que você não é humano, mas está humano, e que essa humanidade vai acabar, porque ela não segue com o espírito, aí você consegue estar meditando no espírito. Seria pensar o pensamento tendo a ideia de ser um nada, ou que nada que eu pense sobre mim sou eu mesmo? Se você pensar um pensamento, você vai receber uma nova realidade. Quem vai criar essa nova realidade? Amém. Então só diga, não sei. Como eu me entrego a Deus, à espiritualidade, se a ideia que tenho de Deus e do Espírito é um maia? Simplesmente se libertando de tudo que é humano, inclusive da ideia do que é Deus e do que é o Espírito. Na hora que você se liberta da prisão da humanidade, você pode chegar a Deus. De vez, deixa eu fazer uma figura. É como se você fosse um balão que tivesse peso amarrado numa pedra. Você quer voar amarrado na pedra, é impossível. Você tem que se largar da pedra para ir você voar. E só quando você voar, só quando você chegar lá, é que você vai ver como é estar lá. Enquanto você estiver amarrado aqui, você só vai fazer ideia do que é voar. Só depois que desamarrar é que você vai saber o que é voar. Ser um com todo é uma ideia dada pela mente a meu ego? Sim. Como posso me desapegar de mim mesmo, por exemplo, se estou chateado com um ego que chamo de amigo e sinto tristeza? Como me desapegar do meu egoísmo? Sendo feliz, estando em paz com a tristeza que você está vivendo. Sendo feliz, estando em paz com o egoísmo que você tem. Só isso. Como posso viver o reino dos céus aqui e agora? Não vivendo o reino da terra aqui e agora. É sempre isso. Você quer, eu acabei de fazer a figura. Você quer saber o que é voar? Mantendo os pés na terra. Estando amarrado na terra. É impossível. Só na hora que você se soltar da terra e começar a voar, é que você vai saber o que é voar. Se a felicidade não é deste mundo, o que eu estou raciocinando e digitando esta pergunta, o eu que está raciocinando e digitando essa pergunta, pode viver essa fé? Não. O eu que está digitando essa pergunta não pode. Você pode. Roosevelt Cardoso. Porque a paixão pelos familiares é sempre mais difícil de ser superada que a dor física?
Haveria diferença entre as posses material, moral e sentimental, ou depende mesmo do grau de universalização do espírito? Vamos lá, são duas perguntas, né? Por que o apego familiar é o mais difícil? Já diria o Espiritismo, né? A família é o campo de prova maior. Sim, as provas mais difíceis são vividas através do apego familiar. Agora, como eu já cansei de dizer, é só desapegar, não é deixar de ter família. Primeiro detalhe. A segunda, qual é sobre os tipos de posse? Todas são iguais, depende da prova de cada um. Tem um que quer saber mais, tem um que quer ter mais coisas, que tem um que quer chamar mais atenção emocionalmente para si ou dominar o outro através de emoção. Agora, tem gente que tem as três bem fortes. Flávio, quais seriam os 7 níveis de consciência? Veja, você não conhece nenhum e quer. Eu estou procurando a próxima pergunta. Você chama de realidade e é um nível de consciência. Otávio, acredito que tenho uma missão. Ao mesmo tempo que vejo essa missão como algo muito difícil e distante de se realizar, mas logo penso, se Deus já sabe se vou cumprir ou não a missão, não devo me preocupar se vou cumprir ou não, apenas seguir o fluxo, tendo consciência de quando esse ego atuar em prol dessa missão. Portanto, vivo a vida feliz e seja o que Deus quiser. Pode comentar? Louvado seja Deus. Veja, não tem o que comentar. Você não faz pergunta, você faz afirmações. Se você faz afirmações, e essas coisas para você são verdadeiras. Quem sou eu para falar qualquer coisa? Lineu Fernandes. Os traumas adquiridos na infância, por exemplo, fazem parte do gênero de provas vivido na fase adulta? Consigo perceber em mim, hoje em dia, alguns comportamentos que creio terem surgido na fase da infância e que geralmente me causam sofrimento. Eu gostei da palavra, creio ter surgido. Essa crença de que isso é oriundo de algo que aconteceu no passado, faz parte da prova. Sabe, é só uma crença, é só uma informação. Ah, será que é por isso? Não sei, pode ser, pode não ser. Mas de qualquer maneira, sabe, se isso me afetar, me afetou. Se não me afetar, não me afetou. Sabe, o problema é que vocês, eu não estou falando do cheio, eu estou falando de todos os seres humanos, vocês querem, vamos dizer assim, aquilo certinho, 2 mais 2 igual a gato. E quando você fala em lógica, quando você fala em mente, raciocínio, ligação com o mundo espiritual, não existe regra 2 mais 2 é igual a gato. Não existe isso. Sabe, o que para um é uma coisa, para outro é outra coisa. Nunca queira pensar em tabuar, em criar organograma, em criar funcionograma, criar isso deu nicho, vai dar nicho. Espiritualismo não é ciência. Espiritualismo não pode ser comprovado. Espiritualismo precisa ser aceito e vivido pela fé. No início do nosso trabalho,
fazia uma campanha forte sobre a questão da fé raciocinada. É impossível haver uma fé raciocinada, porque a fé é integra. A fé é se integrar sem saber nada. Se você ainda tem unção para pisar, você não tem fé. Porque a fé é andar no ar. A fé é você, sabe, viver tudo sem saber por quê, para quê, como, quando, onde, no que vai dar. Então não importa se isso que você falou é verdade ou é mentira. Isso não pode importar para aquele que quer buscar essa paz. Ele precisa transcender esse debate consigo mesmo. Transcender esse debate é isso. Não sei. A mente está dizendo que isso parece que é com aquilo que aconteceu, mas eu não sei. Nada me faz, como se fala, nada me pende a essa coisa como verdade. É o que eu acabei de responder para o moço. A partir do momento que você só faça a afirmação, eu não posso falar nada. Por quê? Porque para você, aquilo é verdade. Eu posso sim, quando você me pergunta, tentar responder ajudando e não resolvendo o problema. Eu não tenho como lhe dizer sim, isso é originário em trauma de infância. Não, isso não é originário em trauma de infância. Porque qualquer uma das duas respostas que eu desse seria, como se fala, danoso para o seu presente. Porque que ali o são e não deixaria você voar. Baksage. A reforma interna será feita pela causa primária, certo? Assim, eu não preciso me preocupar em fazer nada? Entretanto, por que Cristo diz que o reino do céu deve ser tomado de assalto? Vamos lá, são duas perguntas numa só. Leia o início só, Pia. A reforma interna será feita pela causa primária? Vamos lá. A reforma interna será feita pela causa primária? Não. Não existe reforma interna. Pode existir mudança. Não reforma. Reforma no sentido de você transformá-la em novo. Você não pode transformá-la em novo. A sua crença zelada pela mente de hoje pode ser uma crença diferente amanhã. Mas isso não é reforma. Isso é mudança. E sim, quem vai fazer essa reforma é a causa primária, não é você. Você não pode interferir na sua razão. Então, a causa primária pode ir mudando as verdades internas. Isso muda a prova? Não. Se você for analisar, mesmo uma afirmação quanto outra afirmação, que são tratadas como verdade, estão ligadas no mesmo gênero de provas. Este é o primeiro detalhe. Agora, deixa eu tentar, me veio uma de figura aqui, mostrá-lo para eu, uma figura aqui que eu acho que dá para ficar mais claro. Reformar
seria você colocar mais água dentro de um copo cheio d'água. O que acontece, filha? Um copo cheio até a boca de água. Se eu botar mais água, derrama. Será que saiu a velha? Será que saiu a nova? Então o que você chama de reformar não é colocar água dentro de um copo de água. É você tirar a água desse copo e vaziar este copo para que ele seja preenchido com uma nova água. Este é o trabalho, não importa o nome que você dê, reforma íntima, elevação espiritual, de buscar a Deus, chegar ao universal. Não importa o nome que você dê a isso. E o trabalho que precisa ser feito é o trabalho de esvaziar o copo, se não todo, mas pelo menos um pouco, e vaziar o copo para que a causa primária coloque outra água. Sabe, eu tenho uma coisa que eu já comentei há muito tempo atrás. Cristo disse a Nicodemo: em verdade vos digo, quem não nascer de novo não verá o reino do céu. Só que tem um detalhe. Para você poder nascer de novo, você precisa morrer em vida. Não está se falando de reencarnação, está se falando da tal da reforma que você falou. Você só pode se reformar, você só pode ter uma nova vida ou uma vida com novas verdades se você morrer na verdade anterior, que é o esvaziar o copo que eu acabei de falar. E esse é o grande problema. Ninguém está disposto a esvaziar o seu copo. Me desculpa, com certeza a maioria de vocês está me ouvindo e a razão de vocês está comparando tudo que eu estou falando com informações anteriores. Olha o copo cheio, querendo botar água dentro. Possível. Essa água que já está dentro vai empurrar a nova para fora. Se você não fizer um trabalho de libertação, de você sabe dizer, não sei, tudo que eu li até hoje, tudo que eu vi até hoje, tudo que eu pensei até hoje, eu não sei se está certo, jamais você vai conseguir botar água nova aí dentro. Jamais você vai conseguir. Nós já falou disso também, não se põe vinho novo em odre velho. Não se costura tecido velho. É preciso. Tem mais uma do que isto. O verdadeiro sábio é aquele que tira coisas novas do seu baú de coisas velhas. Só que vocês mantêm o seu baú de coisas velhas tancadinho, guardado debaixo da terra, enterrado para ninguém roubar. É impossível. É impossível você fazer alguma coisa de novo quando você está amarrado ao velho. Segunda pergunta, assim eu não preciso me preocupar em fazer nada? Precisa se preocupar em desenterrar esse baú e jogar as coisas fora. Precisa se preocupar em tirar a água deste copo. É isso que você precisa se preocupar, que você precisa fazer. Entretanto, por que Cristo diz que o reino do céu deve ser tomado de assalto? Porque deve ser enfrentado com uma força bruta, com uma tentativa de você, sabe, dominar. Ninguém vai conseguir abrir este baú, nem jogar água forte,
fala, se você for, sabe, não sei, será que eu faço mesmo? Será que eu não faço? Será que o certo é este? Será que este é o caminho? Vem cá, tem prova de que o que ele está falando é certo? Dá para trazer uma fotografia do mundo espiritual mostrando os espíritos de lá para eu saber que é isso mesmo que eu tenho que fazer? É isso que é tomar de assalto. É você não pensar nas consequências e partir para fazer. Lucas Vardil. A ideia de que a escolha de um outro caminho é a solução para melhorar uma situação ruim é uma armadilha do ego? Sim. Não existe caminho bom ou caminho mau. O que existe é caminhos. Não existe você querer resolver problemas. Sabe, nós também já falamos muito isso. Você não consegue resolver problemas. Porque não existe problema. O que existe é acontecimento da vida, que a sua razão dá o valor de problema. Qual o problema de você estar sem dinheiro? Qual o problema de você não ter comida? Olha bem que eu estou indo para o drástico, não estou nem no copo fora do lugar. Qual o problema? Nada é problema nessa vida. A não ser que você encare aquilo como um problema. Sabe, não comer? Pergunta às mulheres aí, quantas vezes elas passam dias sem comer para emagrecer. Ali a fome não é problema? Repare nisso, repare que problema é um valor que a razão cria. É um atributo, como o moço colocou lá no início, um dos atributos zelados pela razão a partir da aparente estada num corpo físico. Aparente percepção. Então, o que você precisa trabalhar não é para resolver problemas, é para não ter problemas. E o trabalho para não ter problemas é você não aceitar o atributo de problemas que a razão dá a algumas coisas. Cris, pode esclarecer a intencionalidade de falar da realidade espiritual para seres hominais? A comunicação aqui é menos restrita? Eu não entendi a pergunta. Leia de novo, Pia, por favor. Pode esclarecer a intencionalidade de falar da realidade espiritual para seres hominais, seres humanos? A comunicação aqui é menos restrita? Aqui que você fala com nós, eu não sei, eu não saberia lhe responder. Sabe por quê? Porque eu não falo sobre a realidade espiritual. Eu não falo sobre as coisas do espírito. E você pode procurar toda a nossa conversa, eu não vou explicar como é o céu, como é o inferno, como acontece, como é que o espírito anda, Isso eu não vou, porque você não tem condição de entender. Agora, o que eu falo é como você vai se libertar daqui para poder conhecer lá. Porque se você não, como nós já falou hoje bem, bastante, se você não se desamarrar da terra, você não vai saber voar. Bruno Silva. Com relação às nossas qualidades inferiores e emoções negativas, existe alguma forma de equilibrar nosso centro emocional além do uso do não sei? Moço, não existe energia negativa. Sabe, aonde não existe certo e errado, bonito e feio, limpo e sujo, não pode existir positivo e negativo. Começa por aí.
esse equilíbrio que você quer. Começa falando de achar que é ruim determinada energia, que não faz bem determinada energia, que você quer parar de sentir o que você está sentindo. Mas você mesmo falou que o planeta está envolto numa energia negra. Sim, eu disse que está numa energia negra, mas nunca disse que essa energia é ruim. Eu disse que essa energia é tóxica para o espírito. Mas não dá na mesma coisa? Não. Essa energia faz o espírito se sentir mal, mas não é ela que faz, é o espírito que colhe se sentir mal com ela. É tóxica. Não é negativa, porque quando você trata como negativa, você trata como ruim, como mal. E são coisas diferentes. Então ele precisa, e quando se sente isso, você precisa, ao invés de querer se livrar daquela, aprender a se equilibrar, mesmo tendo aquela energia. Porque mesmo essa energia negativa, ela, como se fala, ela faz parte da prova. O receber a energia negativa então também faz parte. Energia negativa. Não, o que você chama de energia negativa. O que a razão dá o nome de energia negativa. É uma energia. Como toda e qualquer uma, não existe energia negativa e positiva no universo. No universo existe energia. Agora, sua mente diz, essa energia não presta, ela é negativa. Essa energia presta, ela é positiva. Mas é a mesma energia. Então eu diria isso para você. Trabalhe no sentido de se libertar da peça. Fala direito. O quê? Peça. O que é isso? O valor que você dá a aquilo, o valor que a razão dá àquilo. Tente se libertar dessa negatividade. Que na hora que você conseguir se libertar, você vai estar equilibrado com a energia que tiver. Baksaj. Não, desculpa, é do Linneu, de novo. Linneu. Peraí, gente, aconteceu alguma coisa aqui, eu vou rolar a tela aqui, só um minutinho. Isso, Linneu. Você diz, por exemplo, que o segredo da felicidade em algumas situações é não sofrer pelo sofrimento que se teve. Mas isso é o máximo que conseguimos fazer nesse momento em prol da nossa felicidade? Ou podemos melhorar isso, digamos assim? Veja, moço, tem uma musiquinha muito antiga que se diz assim, caminhar com preto velho para não ficar no caminho, oi devagarinho. Caminhar com preto velho para não ficar no caminho. Moço, um pé depois do outro. Correr, você acaba caindo. Já conseguiu não sofrer com o sofrimento que está sofrendo? Na hora que você conseguir, aí você pensa em outra coisa, tá certo? Baksaj. Atribuem a Henry Ford a seguinte frase: se você pensa que pode ou se pensa que não pode, de qualquer forma você está certo. Porém, a nossa posição quanto a esse poder é previamente decidida por nós antes da encarnação e executada pela causa primária enquanto encarnado. Moça, eu vou tentar lhe responder pelo que eu entendi da sua pergunta. Sim, o que você acredita que sim e o que você acredita que não é determinado pela causa primária a partir do gênero de prova que você escolheu antes da encarnação. Sim, isso é real.
Agora, quero só voltar na questão do se você acredita que sim, ou se você acredita que não, você está certo. Por quê? E aqui vai uma coisa que eu não sei se neste trabalho eu já comentei, mas com certeza já comentei outros. Você é aquilo que você acredita. Veja que eu não botei que acredita que acredita que sabe, não importa. Você é aquilo que você acredita. É isso. Não importa o que você acredita. Você é aquilo que você acredita. Este ser trata-se de estar preso a uma expressão de Maia. Nós leu agora há pouco que a moça colocou aí, o moço colocou, a questão de estar preso a um psicofísico, a um corpo. Eu lhe pergunto uma coisa. Você é homem ou mulher? Por que você é homem ou por que você é mulher? Porque você acredita que é. Não vem me dizer que é por causa do corpo, porque tem muita gente que não tem esse corpo, ou melhor, que tem o mesmo corpo que você, e não acredita que é o que você acredita que é. E ele não é, ou ela não é. E você acha que é brasileiro, sei lá? Você é brasileiro porque você acredita que é brasileiro. Ou seja, você é o que você acredita. Você mora na casa que você acredita morar. Você vive a vida que você acredita viver. Você tem por valores aquilo que você acredita que são valores. Este é a coisa que mais forte você precisa entender. Porque na hora que você entender lixo, você vai entender que se você quer viver diferente, basta você mudar o que você acredita. Sabe, eu não me dou bem com aquela pessoa porque eu acredito que ela é isso. Na hora que eu desacreditar que ela é isso, eu vou poder viver bem com ela. Eu não faço isso porque eu acredito que eu tenho medo. Na hora que eu não acreditar que eu tenho medo, eu vou conseguir fazer. É isso que você precisa entender. Vocês são aquilo que pensam. Vivem aquilo que pensam. Emocionalmente e racionalmente e fisicamente. Tudo isso é zelado pela mente. Eu já falei aqui, a mente é um criador de realidades. Ela cria toda a realidade, inclusive você mesmo. Você é uma realidade. Qual o nome dele? Backside. Você é uma realidade criada pela mente. E você é essa realidade criada pela mente porque você acredita na mente. E aí você, com essa pergunta, você me dá mais razão dentro do que nós estamos conversando. Por quê? Porque o que você acredita, você não pode mudar. Acabei de dizer, se você tem medo de alguma coisa, porque acredita que tem medo. Só que você não pode deixar de ter medo. Por quê? Porque é Deus que cria. Como você mesmo falou.
Ele é que cria de acordo com o seu gênero de pova. Então você não pode deixar de ter medo, porque o medo é o seu gênero de pova, que não é para ser diferente, é para amar. Que bom que eu tenho medo, e daí dane-se. Agora, se você não pode mudar aquilo que você acredita, você pode deixar de acreditar naquilo que você acredita. Vou tentar explicar. Eu disse que você é homo porque acredita que é. Mas você não pode acreditar que é mulher, porque é Deus que dá a crença. Então você precisa se libertar da ideia, da crença, da ideia de ser homem. Então a mente vai continuar dizendo, você é homem, e você vai dizer, não sei. Pode ser, pode não ser. Talvez, quem sabe. É isso. Veja, é talvez a quarta ou quinta vez que nós falamos neste tema hoje. E o tema vem justamente pelo fato de ser senhor da mente. O senhor da mente é aquele que reconhece a existência da mente, reconhece a criação da mente como ilusão, como maia, ou como os espíritas falam, como pova, e por isso se libertam daquele apego de estar apegado àquela coisa, de estar achando que aquilo é certo. Eu acho que isso deixa muito caro. E na hora que você se liberta disso, todo o resto surge. Surge a paz, surge a felicidade, surge o amor. Agora, enquanto você tiver peso a tudo isso, você vai continuar sendo o que a mente disser que você é. Ainda da mesma pessoa, os conflitos internos que vivo são uma prova da minha existência? Eu não sei se realmente existo. Como perceber a minha existência? Pois nos momentos em que eu estou para brilhar no mundo, me vem o descontrole e eu sempre faço o que não quero fazer. Por fim, poderia me dizer se eu existo? Não. Você não existe. O que existe é o espírito. Mas o espírito não é você, apesar de você ser o espírito. Veja, o espírito não é você, porque não é nada que você acredita que você é. Todas as suas, como é que se fala? Os seus problemas emocionais que você colocou são povas. Estão ligados ao gênero de pova. Ninguém tem problema emocional. O problema emocional é criado pela razão para servir de instrumento da sua pova. Repare, é sempre isso. O que a razão pensa, ou o que você pensa, que não é você que pensa, é a razão que pensa. Não existe, não é real, não é verdadeiro, é pova. Não dá para ser alterado, é preciso se libertar disso. Acho que hoje vou ficar oco de tanto falar da questão do libertar-se, da questão do livrar-se, da questão do que é verdadeiro ou que não é. Acho que eu comecei a conversa hoje dizendo que tudo que nós ia fazer, o Krishna falava com o Dava sobre trabalhamento e dizia que a primeira coisa que precisa ser entendida é que tudo que a mente cria é ilusão. E todas as perguntas que vocês fizeram para eu são criações da mente que vocês querem saber o que é,
como é ou como resolver. E não nada disso pode ser resolvido, nada disso pode ser entendido, tudo isso precisa ser vivenciado dentro daquilo que nós respondemos lá no início. Não sei. Pode ser, pode não ser. Sei lá. É só... Tem uma palavrinha que eu estava evitando falar, mas é preciso. Que nós conversou. Quando estudou isso originalmente. São tudo que a mente cria, são ilusões fantasmagóricas. Sabe, é igual a conto da carrocinha, é igual conto de buça, que vai vir pegar você no dia das buças. Tudo isso que vocês me falaram são narrativas da mente, que se vocês falaram, ela e precisava ser falado, mas que vocês precisam entender que tudo que vocês colocaram para eu é aquilo do qual vocês precisam se libertar. Me perguntaram sobre resolver problemas. Você tem como gênero de provas se libertar da ideia de ter problema. Me perguntaram sobre trauma de infância. Você tem como prova se libertar dos traumas de infância. Por quê? Porque tudo que a razão põe para fora, tudo que a razão cria, tudo que a razão afirma é gênero de prova. Tá? Peso ao gênero de prova. Então tudo que lhe vem à mente é karma, é razão, é prova. E é exatamente o que você precisa se libertar. Se a mente acusa você de alguma coisa, você precisa se libertar. Se a mente acusa alguém de alguma coisa, você precisa se libertar. Se a mente diz que determinada coisa é certa, você precisa se libertar. Se a mente diz que qualquer coisa é errada, você precisa se libertar. Esse é o caminho, porque tudo só vai surgir quando você conseguir se libertar disso. Enquanto você estiver apegado a querer saber dos seus traumas de infância, moço, eu estou só usando o exemplo para ficar bem claro. Se você que estiver apegado a resolver os seus problemas sentimentais, seus problemas emocionais, você não vai conseguir nada. Porque nada disso foi feito para ser resolvido ou para ser conhecido. Foi feito para ser amado, libertado da prisão. Amém. Dan Miage. A saudade é um sinal de copo cheio? Sou frequentemente inundado por saudades do passado. A saudade não é copo cheio. A saudade é o copo de agora. Acreditar que tem saudade, que a coisa do passado era boa, é o copo cheio. A saudade não. A saudade aconteceu agora. Carla Meneghetti. Como se libertar da mente, além de dizer o não sei e daí será? Não tem outro caminho, é só esse. Nenhum outro caminho liberta da mente. Por quê? Porque qualquer outro caminho será formado por razões lógicas. E aí será a mente querendo lhe dizer que você se libertou da mente. Gileno. Pode-se dizer, quando se cultua a ideia da humanidade, somos servos da mente, e quando desconstruímos a ideia da humanidade, passamos a ser os senhores da mente? Moço, não seria servo. Servo é o que serve a mente. Você não serve a mente. Você é escravo da mente. O escravo é aquele que se sente obrigado a acreditar em tudo que a mente diz. Sabe, é aquele que se sente obrigado
a acreditar em tudo que a mente diz. E o chiodamento é aquele que é livre desta obrigação. Vou tentar traduzir numa palavrinha mais fácil. Escravudamento é aquele que jamais questiona as suas criações mentais. Se a mente diz que o certo é aquilo, o certo vai ser aquilo. Acabou, ninguém pode falar nada. Se você acredita que deve andar com as mãos e não com os pés, não adianta ninguém provar para você que andar com o pé é melhor. Você vai andar com as mãos. Claro, tudo isso é só figura. Mas é isso que é ser escravo da mente. É você jamais questionar nada que a sua razão queira. É este o problema. E o senhor da mente é aquele que está sempre questionando a mente. Sabe, a minha razão está dizendo que aquela pessoa fez isso, fez aquilo outro. Eu não vou aceitar essa ideia. Sei lá se ele fez. Eu posso até ter visto, mas sei lá se ele fez. Sei lá se realmente é isso. Não foi Deus que fez? Sei lá. É este questionamento que você pode realizar. Para atingi-lo, não sei. Agora, escravudamento é aquele que jamais questiona a si mesmo. E, ao contrário, ele pega o que a mente diz, não deixa ser revisto em lugar nenhum e atira para fora. Cris, a pessoa, ela disse que foi trocar a fralda da filha e perdeu a resposta. Toda essa conversa fica gravada e vai para o blog do Joaquim de Aruanda. Se você tiver um tempo de dar uma passadinha no blog, você vai ver a resposta da sua pergunta. Infelizmente, não é possível a gente repetir, porque são muitas perguntas e pouco tempo. Eduardo Meneghetti. Então, trata-se de um exercício de desacreditar? Eu não chamo de desacreditar. Eu chamo de libertar do acreditar. O desacreditar, você está criando alguma coisa, criando uma descrença. A libertação, você está só se libertando, sem criar nada. Então trata-se disso, de você se libertar da razão, de você... Aliás, nós falamos isso da última vez, quando falou dos elos que ligam você à razão. Sim, é isso. Você precisa quebrar esses elos. É isso que precisa ser feito. Bruno Silva. Se a minha razão diz, quero apenas pessoas para somar por perto. Isso é uma forma de querer ter controle ou o quê? Isso é uma prova para você. Tudo que a sua mente cria é prova. Não é para ter controle, para não ter controle, para fingir que tem, para que... Não, esquece! Não tente raciocinar. Porque quem está raciocinando é a mente. A sua mente diz que você tem que ter pessoas por perto. Eu digo para minha mente, se eu tiver, tive. Se eu não tiver, não tive. Ah, mas será que não é por controle? Não sei. Sei lá. Eu não tenho bola de cristal para saber por quê. E sabe, tem uma desculpa que você pode dar para sua mente, o que eu sempre dava. Manda telefonar para a filha e pegar o telefone de Deus
e perguntar para Deus se é isso ou se é aquilo. Porque só Ele sabe. Eu não tenho o telefone de Deus. Se eu tivesse, eu já tinha falado muita coisa com Ele. Então não entre nessa de querer descobrir por quê, para quê, como, quando, onde. É tudo não sei. Ramon, é preciso aprender a amar o nosso ego também? Todos esses pensamentos egoístas que surgem o tempo todo? Sim, é preciso amar, respeitar, não querer mudar a sua razão. Zé Paulo, é só quando se cansa de sofrer que se pode ter coragem de mandar o eu calar a boca? Nem assim. Vocês não cansam de sofrer? Cada dia um sofrimento novo e continuam sofrendo? Ou não tem, todo dia você encontra um erro em alguém? Cada vez que encontra um erro, perde a sua paz. Mas está ali, daqui a pouco já vai procurar outro erro, daqui a pouco já vai brigar de novo, daqui a pouco já vai tentar de novo. Vocês não cansam de sofrer. Tomara vocês cansassem de sofrer e mandassem o eu calar a boca e se libertassem de tudo que vocês acreditam. Mas vocês não acreditam que vou botar em tiapa, a culpa do seu sofrimento está em você, não no outro. Você sofre porque você não se liberta da mente. Você não sofre porque ninguém faz nada de errado. Faz sim, Firmino, faz. Vamos falar sério agora. Márcio Eduardo. A vida acontece e a gente não pode fazer nada para mudar. Mas nos momentos de reflexão, quando a gente vai pensar no que aconteceu, surge a oportunidade de acreditar na justificativa e classifica o que aconteceu como certo. É isso? Caiu na prova. Caiu! Você não pode dar nada como certo, porque não existe certo sem errado. Eu fiz aquilo, fiz, e daí? Mas eu não podia ter feito, não podia, mas fiz, e daí? O que você quer que eu faça? Não tem justificativa. As justificativas aí é outra prova. Toda criação racional é prova. Ainda o Márcio, eu posso acreditar que estou triste, mas não posso saber que estar triste é o certo. É isso? Você não pode dizer que você tem motivos para estar triste. Que é acreditar que o triste está certo. Eu estou triste, estou, e daí? O que você quer que eu faça? E não estou triste, olha, eu posso estar triste, eu tenho direito, porque afinal de contas morreu a minha vaca. É esse o problema. O problema é você acreditar que a sua tristeza é certa, é motivada. Cris, eu não sofro porque quero, sofro porque sofro. Rio porque rio, choro porque choro. Exato. Na hora que você ri porque riu, solar porque solou, fazer cocô porque fez e acordar porque acordou, ou seja, na hora que você não tiver nenhum apego, nenhuma razão para nada nessa vida, você não precisa reclamar de nada, você não precisa se perder sua paz por nada, você é feliz. Você está num estado de espírito de felicidade e paz. Agora, aquele que quer saber a hora certa de rir, a hora certa de fazer cocô, não, pode ter que ser de manhã, porque senão, de tarde, vai sofrer a vida inteira, porque vai ter pisão de vento. Por enquanto não temos nenhuma pergunta. Joaquim, você quer falar alguma coisa? Já estamos também quase na hora, né? Eu vou falar um pouquinho, e aí nós ver se retou alguma pergunta e responde. Filhos, o que eu quero falar
é sobre o trabalho. Nós vamos dizer assim, a cada conversa, subindo um degrau, nesta caminhada, neste trabalho. Dessa vez, eu posso até, vamos dizer assim, concordar que este degrau foi mais alto que os outros. Porque até coisas que eu já falei, hoje eu disse, não é esse o caminho. Porque, como eu disse para o moço, é caminhar com o preto velho e ir botando um pé na frente do outro. É falar a mesma coisa de forma diferente. Deixa eu fazer uma pergunta. Lá no primário, vocês acreditam, vocês recebem a informação que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Quando chega no ensino médio, você já recebe algumas outras coisas que não tira o fato de Pedro Álvares Cabral ter descoberto o Brasil, mas agrega coisas, compreensões, por que o Pedro Álvares Cabral veio. E quando chega na faculdade, aí então você entra num debate analítico-econômico para entender que Portugal já sabia que tinha, que estava... É esse o caminho que nós estamos trilhando. Nós começamos esse trabalho, essa conversa, falando a criança de escolas. A maioria que está aqui não tinha ainda ouvido o Joaquim. Já começamos a entrar na parte do ensino médio, onde nós começamos a concentrar as coisas com respeito à busca dessa libertação do ego. Na semana que vem, e aí por isso eu não vou mandar recado, na semana que vem nós vai dar uma aliviada. Nós vamos voltar a estudar a Bíblia semana que vem. Só que nós vai ver o Evangelho de João. Tem Mateus, tem Lucas e tem João. O Evangelho de João é completamente diferente dos outros. É o Evangelho gnóstico. E nós vamos continuar falando muito de mento. Então já fica a mensagem para a semana que vem. Se vocês puderem dar uma olhada no Evangelho de João, não é o Apocalipse de João, são dois João diferentes. Estou falando do Evangelho de João. Dê uma olhada e aí nós vamos conversar sobre o Evangelho de João para tirar as dúvidas que vocês tiverem. Tá certo? Aí na outra semana nós engosta de novo. O Baxage, eu não sei, eu não entendi se é uma pergunta ou é apenas um comentário. Ele diz: a cada dia eu sinto que estou me recuperando das pernas. Esse é o caminho tranquilo e de fardos leve de Cristo. Isso. Veja, só o fato de você não dizer assim, isso está certo, isso está errado, já transforma o jugo em leve. Sabe, esse é o grande problema. A maioria dos caminhos que você vê por aí, ele é pesado, porque ele é um caminho cercado de você estar atento para não pisar nem à direita nem à esquerda, continuar no meio.
Não é por aí. O julgo é leve. Então eu não posso julgar o seu caminhar. Agora eu preciso colocar pacas. Fala direito, filho. Paca, isso. Placas. Não, colocar pacas para indicar a você o caminho que leva a determinado lugar. Eu sempre disse que o importante não é você caminhar só, é por onde você caminha, porque tem muita gente que caminha por um caminho querendo chegar a outro lugar. Não vai. Cada caminho só leva a um lugar. Bom, então acho que podemos encerrar. Me Isso. parece que não há mais perguntas. Se tiver mais alguma pergunta, amigos, temos ainda 5 minutinhos. Eu não entendi isso que você falou do Evangelho de João. Tem 2 na Bíblia? Não, tem o Evangelho de João, que é o Evangelho de Lucas, de Mateus, de Marcos e de João. São os 4 evangelhos. E existe o livro do Apocalipse, que é escrito por outro João. Ah, tá. Então não é esse. Não é o livro do Apocalipse, é o Evangelho de João. Tá. Zé Paulo, pai, para mim tudo isso parece um espanto. O que posso dizer? Olha, Zé Paulo, melhor não dizer nada, viu? Você está usando as palavras do Cristo no Evangelho do Tomé. É um espanto. Mas na hora que você, vamos dizer assim, começa a cair as fichas, aí fica mais espantoso ainda. Tá, obrigada, Zenóbio, pelo link aí do site. Era bom eu não sei se esqueci o nome da moça. Cadê? A Cris. Cris, tem o site aqui embaixo onde você pode ver a resposta que você perdeu, tá? O Zenóbio colocou pra gente. Então, acho que podemos nos despedir, Isso, né? vamos Peço embora. desculpas aí, amigos, pelas brincadeiras, mas é só para aliviar um pouco, porque tem dia que o Joaquim me irrita, né, Joaquim? E eu não. Irrita Sua sim. mente é que irrita. Aí tem que levar um pouquinho na brincadeira. A sua mente é que irrita. Boa noite a todos.